Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje é dia dos pais e eu quero falar sobre o amor de um pai aqui. Uma parábola muito conhecida, glória a Jesus. E que nós vamos refletir sobre algumas coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para ministrar a noiva do Senhor. A noiva do Senhor está aqui. O pessoal do louvor vai lá beber algo e depois volta e senta aqui pertinho, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 17. Se você for olhar, a partir do versículo 11 tem um título: a parábola do filho pródigo, mas que sem sombra de dúvidas poderia ter um outro nome, né? O amor pródigo ao filho pródigo, o amor esbanjador de um pai em relação a um filho esbanjador. Pródigo quer dizer esbanjador. Todas as vezes que você ler esta parábola, agora você vai lembrar que pródigo quer dizer esbanjador. Glória a Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, trata-me como um dos teus servos. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. Fecha os teus olhos um instante, peça ao Senhor para falar ao teu coração. Deus Santo, hoje é um dia muito especial, onde, meu Deus, nós nos lembramos daquilo que o Senhor já disse na sua palavra. O único mandamento, Senhor, que vem com promessa sobre honrar pai e mãe, e assim serão prolongados os seus dias na terra. Hoje temos a oportunidade, ó Deus, de celebrarmos os dias dos pais, de honrarmos e agradecermos por todo o cuidado, por todo o amor, por toda a dedicação, por todo o empenho, pela vida que nos destes. Meu Deus, e eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor fale conosco através da tua palavra. O Senhor que é o exemplo perfeito de pai. Fale conosco, ó Deus, nos ensine em o nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Essa é a terceira parábola de 3 parábolas que o Senhor contou para um grupo de discípulos e também para alguns líderes religiosos que chegaram ali enquanto Jesus ensinava. Jesus ensinou acerca da ovelha perdida, uma ovelha que se perdeu, uma criatura que se perdeu, e esta ovelha, ao se perder, o pastor, o bom pastor, ele larga as 99, ele deixa as 99 e vai de encontro a uma ovelha perdida, que até então criatura, que não raciocina. E depois o Senhor vem falando a respeito da dracma perdida, que era uma moeda com furo que o esposo dava para a esposa quando queria honrá-la.
E quanto mais dracma ela tinha, mais honrada ela era pelo esposo. E a forma como ela tratava, como ela cuidava dessas dracmas, demonstrava o carinho, a reciprocidade do amor recebido pelo esposo. Por isso aquela mulher, ao perder uma, ela diz: não, meu esposo vai voltar, e se ele chegar e me encontrar com uma dracma a menos, ele vai achar que eu não o amo. Ele vai achar que eu não respeito, que eu não o retribuo da forma como ele me honra, então eu preciso encontrá-la. E depois o Senhor vem falando a parábola do filho que também se perdeu, do filho que Jesus começa a contar que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo um dia chegou para ele e disse: pai, eu quero a herança que me pertence. Vem cá, filho mais novo. O filho mais novo um dia chegou para o pai e disse assim: e aí, velho, tudo bem? Ô pai, é o seguinte, eu quero a parte da herança que me cabe. E o pai, ele reparte a herança entre os 2 filhos. E o filho mais novo pega aquilo que era parte dele, e passando alguns dias, a Bíblia diz que ele pega tudo e vaza. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante, e ali ele passa a viver uma vida dissoluta. Fala comigo, vida dissoluta. Uma vida sem regras, uma vida descompromissada. Aquele filho, na verdade, ele estava demonstrando que só o que ele queria era o favor do pai, eram as bênçãos que o pai podia oferecer, era a herança que o pai podia lhe dar. E uma vez agora com ela nas mãos, para que eu preciso do pai? Para que eu preciso viver debaixo de regras? Para que eu preciso viver debaixo de diretrizes? Para que eu preciso me submeter? Eu já tenho tudo mesmo, eu não preciso mais do pai, eu não preciso mais estar aqui. E vai para uma terra longínqua, e agora o filho se acha dono do próprio nariz. E agora, com tudo que recebera do pai, só pelo fato de ter pedido, e o pai lhe concedeu, ele começa a viver agora uma vida dissoluta, uma vida sem regra, uma vida descompromissada, e ele começa a gastar tudo, ele começa a queimar tudo que ele tinha, como se não fosse acabar mais. Mas de repente, a Bíblia diz que veio um tempo de crise, veio um tempo de escassez, veio um tempo de falta, veio um tempo de dificuldade, e as suas reservas agora acabaram. Distante do pai, numa terra muito distante, agora ele começa a procurar um emprego. Ele começa a procurar alguém que lhe desse um emprego, que lhe desse uma ajuda, porque ele chegou num tão profundo abismo que nem dinheiro para comer ele tinha. E o máximo que ele consegue é o quê? Um emprego para cuidar de porcos. E é justamente isso, irmãos, que o inimigo tem para os filhos de Deus. Deus quer que os seus filhos estejam sempre próximos. Deus quer que os filhos estejam sempre ao seu lado, usufruindo, desfrutando da sua presença, usufruindo e desfrutando do seu amor, da sua graça e de tudo que Ele tem para oferecer, porque uma coisa que o nosso Pai é gracioso. Ele não amarra, Ele não é amarrado, como diz os jovens aí. Mas o inimigo, e ali ele também tem proteção, e além de proteção ele tem provisão, porque se você observar, nessa terra distante houve uma grande crise, mas na onde o pai estava, tudo tranquilo,
Porque em Deus, irmãos, nós podemos estar, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, nós estamos com o Pai. Ele cuida, Ele zela, Ele guarda, Ele provê, Ele protege os seus. Então o que o inimigo, qual que é a estratégia do inimigo? Fazer com que os filhos, tem filho de Deus aqui? Vou perguntar de novo, tem filho de Deus aqui? Então a estratégia do inimigo é a mesma estratégia que ele fez lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden o homem tinha tudo. No Jardim do Éden o homem tinha tudo. O homem podia comer de todos os frutos. O homem podia aproveitar daquelas águas cristalinas, águas límpidas, águas perfeitas. O homem podia ir e vir, desfrutar de tudo. E acima de tudo ele tinha a presença de Deus. Ele tinha o favor de Deus, a graça de Deos todos os dias. Então o inimigo, não, o único jeito que eu tenho é fazer com que o filho saia de perto do pai. Fala para o irmão que está do seu lado assim, mesmo de máscara, dá só uma olhada para ele assim, dá uma olhada para ele, né? Fala para ele, abre o seu olho. O inimigo está doidinho, tentando de todas as formas fazer com que você saia de perto do pai. Porque saindo de perto do Pai, nós abrimos mão do seu favor, abrimos mão da sua proteção, abrimos mão da sua segurança, abrimos mão da sua provisão e nos tornamos uma presa muito fácil. É igual aquela história que o Senhor Jesus disse assim: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria vos ajuntar, eu quero vocês tudo juntinho, eu quero vocês tudo pertinho. Irmão, se tem um pai que gosta de estar perto dos filhos, é o papai do céu. Eu quero ajuntar vocês, eu quero tirar férias com vocês, eu quero passear com vocês, eu quero brincar, eu quero estar com vocês, eu quero ajuntar vocês, tudo debaixo das minhas asinhas. Eu já estava falando para a Rafa, eu já tenho um projeto lá em casa. Não sei quanto que eu vou conseguir fazer, mas o projeto. Então primeiro a gente projeta. Aí depois Deus traz à existência o que não existe. Eu quero fazer, em nome de Jesus, uma área bem bacana lá em casa, que eu quero colocar uma mesa bem grandona. Sabe aquelas mesas de madeira, irmão Luiz? Deus vai usar o senhor lá para encaminhar uma daquelas mesas bonitonas, sabe, irmão Luiz? Aquela que a gente pode colocar um monte de cadeira de um lado, um monte de cadeira do outro, uma lá na frente, para eu receber muitos filhos aqui lá em casa. Amém, receber muitos filhos daqui lá em casa, mas também meus filhos daqui um dia, eu sei que vão crescer, eu quero todo mundo aqui em casa, nada de ir para casa das namoradas, as namoradas que vêm lá para casa. Quando casar, vai todo mundo lá para casa também, pelo menos todo domingo vai ter que estar todo mundo lá em casa, porque eu tenho um exemplo de papai do céu que quer que os filhos estejam perto, eu quero que os meus meninos também estejam perto. Mas o inimigo não quer isso, irmão. O inimigo não quer isso. Então ele vai colocar o quê? Qual uma das estratégias? Olha a estratégia do inimigo. Fazer com que você se apaixone mais por aquilo que Deus te dá do que por Ele. Uma das formas mais fáceis do inimigo fazer com que eu e você nos distanciemos de Deus é fazer com que a gente passe a amar mais a bênção do que o abençoador. É fazer com que a gente ame mais as mãos do que a face. Ame mais o favor do que o dono do favor. Então o que ele fez? Ele fez com que aquele filho que era para estar do lado do pai amasse mais sua herança. Eu quero sua herança. E o Deus deu. O pai deu. E agora ele amou tanto a herança que ele disse: agora eu não preciso mais do pai. Existem pessoas que procuram a Deus só até conseguir alguma coisa. E aí, amando mais a bênção do que o abençoador, amando mais as coisas do que o Criador, amando mais a criação do que o Criador, eu começo sem perceber me distanciar. Vou me distanciando. Já não converso mais com o pai, já não dou mais ouvidos aos conselhos do pai. Quer saber? Eu nem preciso mais dele, eu tenho tudo. Está tudo bem. Para que eu vou ficar aqui? E vai para uma terra longínqua. Só que distante eu me torno presa fácil.
Aí o que o inimigo faz? Agora distante do pai, ele rouba, ele destrói e ele mata. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba os bens daquele filho, rouba os bens que aquele filho tinha recebido do pai, e agora não rouba simplesmente o bem, começa a roubar também a sua dignidade e a sua identidade. Rouba a sua dignidade de tal forma que um judeu jamais poderia cuidar de porcos, mas o único emprego que ele conseguiu foi de cuidar de porcos. A fome falava mais alto. E agora, cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Não apenas cuidando, mas desejando se alimentar do que os porcos se alimentavam. A dignidade lhe fora roubada. Quantos filhos de Deus, que um dia distante do Pai tinham tudo, proteção, provisão, nome, respeito, dignidade, se distanciaram de Deus, se distanciaram do Pai, se distanciaram do Senhor, e o inimigo veio e roubou tudo, inclusive a dignidade, se encontram aí pelo mundão, no mais profundo abismo. Muitos deles, irmãos, se alimentando de coisas imundas, de drogas, de bebidas, completamente escravizados, completamente dominados. Se você vai fazer um trabalho evangelístico junto aos moradores de rua, junto àqueles que se encontram em situação de rua, você vai perceber que a grande maioria deles ou já foram crentes, ou são filhos de crentes. Até pastores, homens que já foram usados por Deus, se encontram num buraco desse. Assim se encontrava aquele jovem, aquele filho. Mas como nós lemos aqui, a Bíblia diz que um dia, caindo em si, olha no versículo 17, caindo em si, e o Senhor já chama a minha atenção e a sua atenção nesta noite, para que a gente não deixe para cair em si, só quando estiver num buraco mais profundo. Se por acaso eu e você, por algumas decisões, nós já estivermos nos distanciando do Senhor, já cai em si antes do tempo, antes de chegar nesse mais profundo, porque distante do Senhor é caminho sem volta, é buraco, é abismo, é destruição, é dor, é sofrimento, mas em Deus a vida, em Deus a esperança, em Deus a proteção a tudo. Então a Bíblia diz que naquele estado ele caiu em si. De repente caiu a ficha. Ei, peraí, na casa do meu pai, ele começou a trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Ei, na casa do meu pai, quando eu estava lá na casa do meu pai, até os empregados dele, até os funcionários dele, até os trabalhadores, até os servos dele passam muito melhor do que eu estou passando, porque o pai trata com dignidade a todos. Eita glória, não faz diferença. Ele sabe tratar os seus servos, ele sabe tratar os seus funcionários, ele sabe tratar os seus trabalhadores. Na casa do meu pai, até os trabalhadores, eles passam melhor do que eu estou passando. Aí ele foi e disse assim: eles comem, eles se alimentam de pão, coisa que nem eu estou tendo, e aqui eu estou passando fome. Aí no coração dele ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus. Quando ele fala que pecou contra os céus, ele estava dizendo: eu pequei contra Deus, porque ele era conhecedor da palavra. Eu pequei contra Deus quando eu te desonrei. Eu pequei contra Deus no dia em que eu pedi que o Senhor me desse a herança. Isso era inconcebível dentro da cultura. O filho pedir a herança ao pai enquanto ele ainda estava vivo era o mesmo que dizer: eu quero você morto, eu só quero os seus bens, eu só quero a sua herança.
Então ele colocou no coração, eu levantar, ele caiu em si, que na casa do pai era melhor do que onde ele estava, e que até os trabalhadores passavam melhor, comiam pão, tinham que comer, e ele ali passando fome. Então agora eu preciso voltar, para que eu tenha pelo menos alimento. Mas eu preciso reconhecer, e eu vou dizer, eu pequei contra os céus, e eu pequei perante ti, Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o que o inimigo faz. Rouba a dignidade e também rouba a sua identidade. Tem filhos de Deus aqui nesta noite? Vou perguntar novamente, tem filhos de Deus aqui nesta noite? O inimigo quer roubar essa identidade de você. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O interessante é que ele não fica só no sentimento. Ele não fica só na vontade. Porque tem gente que até cai em si. Tem gente que até reconhece que o estado que se encontra é fruto da desobediência, é fruto desse distanciamento. Tem gente que até cai em si dizendo que realmente eu falhei contra Deus. E eu tenho até vontade, mas aí se esconde atrás de uma desculpa. Às vezes, se esconde atrás até mesmo de um sentimento, do medo. O interessante é que este jovem agora, ele caiu em si, eu levantar-me-ei. É bem verdade que o medo poderia impedi-lo? Poderia, porque o inimigo usa o medo para muitas vezes tentar nos impedir de voltarmos para Deus, de voltarmos para o Senhor, de voltarmos a fazer o que é correto, de voltarmos a fazer o que é certo. Mas ele não ficou só na vontade. E ele não deu desculpa, porque às vezes, irmãos, às vezes nós conversamos, instruímos, damos aconselhamentos, conversamos, e a pessoa, não, eu até sei, eu até aprendi, não, eu vou voltar, mas nunca volta. Não, eu preciso. E a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. O interessante que nós vemos aqui, a parábola da ovelha, o pastor foi atrás. Mas a parábola do filho, até então, o pai não foi atrás. Porque o filho é um ser racional. A ovelha é um ser irracional, criatura. Uma vez filho, irmão, nós temos que estar correndo atrás daqueles que estão perdidos, que ainda não conhecem. Mas gente que fica só se desviando, sai, você fica perdendo tempo. Não, ele já conhece a verdade. Você até vai uma vez, você até vai, porque tem até um peso de consciência. Mas uns filhos que decidiram por conta própria se distanciar de Deus, sabe o que o pai ensina assim? Você não quer aprender comigo, você vai aprender com o mundo. Já ouviram isso? É o que o pai está ensinando aqui, ensinando para os filhos. Você está achando que os conselhos do pai são careta? Você está achando que as regras do pai são demais? Então você quer ir para o mundo? Então vai. Porque o mundo também ensina. Só que se você achava com a correada minha doía, você vai ver como é que o mundo bate sem dó. Você vai ver como é que o mundo bate com força. Porque o mundo não tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Então nós vemos um filho aqui, o pai em casa, o pai deixou de amar de forma alguma, mas o pai precisava ficar ali até que ele aprendesse, porque ele precisava virar homem. E o bichinho estava virando, porque ele não deu desculpa aqui. Eu estou desse jeito é porque meu irmão mais velho não me veio visitar. Vai criar vergonha. Eu estou aqui, mas o pai não me ama, porque o pai nunca veio atrás de mim. Você que saiu. Você pegou tudo. Você apunhalou pelas costas, você pegou tudo. E depois traiu a confiança, apunhalou pelas costas e sumiu. E ainda se acha no direito de transferir responsabilidades. Esse aqui não, ele demonstrou maturidade agora. Ei, eu falhei. Eu pequei contra o céu. E não ficou arrumando desculpa, dizendo que a carne era fraca. Não, eu falhei, pronto. A gente tem que parar, irmão, de ficar dando desculpa para os nossos pecados.
Nós precisamos parar de dar desculpa para o pecado. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E como diz um pastor, e pecado lá é vitamina para você estar se alimentando, já que a carne é fraca. Não, eu pequei. E eu vou. Agora você precisa entender que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor, o Pai, jamais desprezará. O filho saiu com tudo. O filho saiu com tudo. Mas agora, o filho decide: eu levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. E agora vem o filho. Quando saiu estava calçado, agora ele vem descalço, cabisbaixo. Talvez pensando no seu coração: será que o pai ainda me ama? Será que o pai vai me aceitar? Psiu. A Bíblia diz, João, espera só um pouquinho aí, devagarzinho. A Bíblia diz que o pai o viu de longe. E veio correndo e o abraçou e o beijou. No original, diz que esse beijo foi um beijo intenso. Beijou muitas vezes, mesmo antes do filho falar nada, porque as atitudes já demonstravam, ele estava voltando. Atitudes falam mais do que palavras. Atitudes falam mais do que palavras. Não é dizer que vai voltar, é voltar, é caminhar. E eu quero que você entenda que o pai o viu de longe. Filho, obrigado, tá? Deus abençoe, obrigado. Só para ver aqui, tá? A Bíblia diz que o pai o viu de longe. Ele estava vindo. Ele ainda não havia visto o pai, mas o pai estava com os olhos nele. O pai está com os olhos em você. O pai está de longe. Ele nunca deixou de te olhar, ele nunca deixou de te observar, ele nunca deixou de te ver, sabe? Só estava esperando ali, para ver qual era o momento que você ia cair em si. Qual era o momento que você ia perceber que vida fora dele não vale absolutamente nada. Vida fora dele é engano. Vida fora dele é dor, é sofrimento, é angústia, é rasteira, é queda, é humilhação, é falta de dignidade. O pai estava lá observando. E os olhos do Senhor estão sobre todos nós, irmãos. Ele está observando por onde nós temos caminhado, por onde nós temos andado. Nós estamos perto dele ou nós estamos distante dele. E o interessante é que a Bíblia diz que quando ele vinha caminhando, quase se arrastando. Eu volto a dizer, não importa a forma como você vem, o importante é que você venha. Não importa se você está vindo com força, correndo, não, às vezes talvez você está vindo até se arrastando. O importante é você começar a caminhar, porque no momento que você dá um passo, o Senhor corre 1 quilômetro ao seu encontro, para te ajudar, para te fortalecer, para te animar, para te levantar, para que nada o impeça de chegar até a presença dele. O pai veio correndo, porque o pai sempre demonstrou esse amor. O pai sempre demonstrou esse amor, ele sempre está deixando em favor. Foi isso que ele fez quando Jesus deixou o seu trono de glória e veio e habitou em o nosso meio, se fez homem, para que hoje nós pudéssemos entrar em sua presença, desfrutar da intimidade, desfrutar da comunhão. Ele veio correndo.
Amém? E o que é que ele fez? O abraçou e o beijou. Ele fez o quê? O abraçou e o beijou. Como é que o filho estava vindo, irmãos? Fedendo. Fedendo a porco. Como é que o filho estava vindo? Humilhado. Envergonhado. Mas estava vindo. E aqui eu vejo, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o filho esbanjou, perdeu tudo que tinha, o pai tinha amor de sobra para esbanjar e cobrir toda a vergonha, todo o pecado, todo o erro que o filho havia cometido. Se o filho estava pensando simplesmente em vir, a gente percebe que o filho estava vindo, e até ali, guarde isso, até ali o filho ainda estava pensando simplesmente nele, porque ele estava com fome. O que levou ele a voltar para o pai não foi saudade do pai, não. Em momento nenhum ele demonstrou saudade do pai. Ele demonstrou saudade da casa do pai que tinha pão, que os empregados passavam bem. O filho até aqui não voltou por causa do pai. Ainda voltou simplesmente por causa do pão. Porque o seu estômago falava mais alto. Aí ele vai e arma todo o negócio para poder ganhar um pedaço de pão. Eu vou dizer que pequei. Eu vou dizer que falhei. Vai que sobra um pão. Mas o pai demonstra todo o seu amor para com ele. Aleluia. Quando o pai o beija, e no original grego, beija intensamente, beija muitas vezes, o pai ali o desmonta completamente. Ele não precisou falar nada, o pai já veio e o abraçou. Ele não precisou falar nada, o pai começou a beijá-lo, beijá-lo, beijá-lo. Que amor é esse? Que amor é esse? O beijo aqui fala do amor de Deus. O amor incondicional do pai. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Irmãos, o nosso amor para com os nossos filhos não aumenta ou diminui por eles andarem certos ou errados, obedecerem ou desobedecerem. O nosso amor é um amor incondicional. O nosso, que é humano, é assim, imagine o de Deus. O amor do pai, não que ele seja conivente, não estou falando sobre isso, estou falando sobre o amor. E esse amor, beijar muitas vezes fala do amor de Deus, mas fala de um amor que é demonstrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas não ficou só isso, que deu o seu filho, um amor que demonstra, um amor que faz, um amor que vai. Amém? É isso que o Senhor fez por mim, é isso que o Senhor fez por cada um de nós, um amor demonstrado naquela cruz. Que amor é este? De entregar a vida do seu próprio filho por um bocado de gente que não valia nada. Eu e você não valíamos nada. Sabe o que é não valer nem um tostão furado? Eu e você. Então você para com essa ideia que você é precioso, mais raro do que um ouro de Ofir, e que você não vale nada. Nada, nada. Mas mesmo não valendo nada, Jesus pagou tudo por você. Porque tem gente que se acha, aí pega umas letras de, né, não, eu sou precioso, né, sou valioso. E leva por um lado, onde passa a se achar que servir a Deus é um favor para Deus tê-lo você. Não, irmãos. O pai o beija, demonstrando o seu amor imerecido. Amém? O pai o beija muitas vezes, para que ele não tivesse dúvida de quem ele era. O interessante, que o filho ao voltar, o pai diz para os servos: preparem a melhor roupa.
Essas são as roupas que o mundo tem para ele, mas ele é meu filho, eu tenho vestes diferentes. Ele voltou. Quando ele vê aquilo, o menino diz: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti. Aí o pai vai dizer assim: filho, traz para ele sandálias. Olha o que o inimigo tirou. Eu falei sobre que o inimigo rouba a identidade. O fato de tirar a sandália dos pés, dos calçados daquele filho, era o que o inimigo queria fazer com ele. E fez. Só os escravos andavam descalços. E escravo não tem direito a sonhar, não tem direito a projetar. Filho não, filho é diferente. Vou falar de novo, filho é diferente. Então muitas vezes o inimigo vem e rouba de nós a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de projetar, a nossa capacidade, que isso é um dom que vem de Deus, que nos assemelha a Deus, porque Deus, Ele gosta da criação, Ele é criador dos céus e da terra, Ele traz à existência o que não existe. Irmãos, não sei se você já fez uma construção, você que é servo de Deus, abençoado, se não fez, você vai fazer um dia a sua própria casa em nome de Jesus. Mas tem um mistério quando a gente começa uma construção, é cada providência que Deus envia, é cada milagre que Deus tem prazer nisso. Mas o inimigo não quer que eu e você sonhamos, não quer que eu e você projetemos em absolutamente nada para as nossas vidas. E muitas vezes ele vem nos distanciando, e ao nos distanciar, começa a dizer: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada. E o Senhor diz completamente o contrário. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um fim, um futuro proveitoso. Quando o pai vê que o filho estava sem sandália, o pai vai e diz para você: coloca a sandália nele, porque ele nunca deixou de ser meu filho. Uau, se tivesse filho de Deus aqui, aleluia. Isso é só um engano do inimigo. Isso é só um engano de Satanás na mente dele. Ele nunca deixou de ser meu filho. Coloca a sandália nos pés, porque meu filho voltou. E ele não vai ser tratado como servo, não. Ele vai ser tratado como um filho. Coloca um anel nele. Que é isso, papai? Até o anel você vai dar de novo? Vou. Porque eu devolvo a autoridade para você falar em meu nome. O anel fala de autoridade para falar em nome da família, em nome do Pai, em nome de Jesus. Não importa por onde andou, se voltou arrependido, Deus restaura tudo que o inimigo levou. A questão é: vamos cair em si ou não? Por onde nós temos andado? Às vezes alguns irmãos pensam que essa mensagem é uma mensagem só para aqueles que estão desviados, que estão longe. Não, essa mensagem é para todos nós, irmãos. Porque às vezes nós começamos a nos distanciar do Senhor sem percebermos. Às vezes nós fazemos igual Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando negou aquela mulher, lá no início do capítulo vai dizer que Pedro passou a seguir a Jesus de uma forma distante. E quando nós passamos a seguir a Jesus de uma forma distante, mais cedo ou mais tarde nós vamos negá-lo, distanciar e nos afastarmos dele. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, nisso já está pecando, já está começando a se distanciar do Senhor. O Pai, nesta noite, Ele quer esbanjar, derramar todo o seu amor, toda a sua graça, todo o seu favor, todo o seu perdão, toda a sua restauração. Mas Ele vai encontrar filhos e filhas arrependidos, filhos e filhas que dizem assim: pai, eu não vou mais viver distante do Senhor. Pai, não, eu sei que o Senhor me chamou para isso, e por que eu estou, não, vou parar com isso, eu vou lançar por terra todo engano do diabo, toda seta que o inimigo lançou na minha mente, lançou no meu coração. Meu Deus, meu coração é morada do Senhor, esse sentimento na verdade está me afastando, então vou tirar esse sentimento ruim que foi plantado no meu coração, porque é morada do Senhor. Eu preciso voltar.
Porque se eu não voltar, irmãos, vai correr o risco de mais cedo ou mais tarde eu me encontrar, talvez não nessa situação de uma forma física, mas existe um abismo muito pior do que o abismo da crise financeira, da falta, da fome física, que é o abismo espiritual, que é o buraco espiritual, onde a pessoa já está tão fraca, que não consegue mais perceber quando o Senhor fala. Não consegue mais vibrar com as coisas de Deus. Não consegue mais vibrar com aquilo que é eterno. O distanciamento do Pai. Vamos voltar hoje? Vamos voltar hoje? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Vamos voltar hoje. Sabe o que o pai está com saudade? O pai está com saudade de alguns filhos que já tem um bocado de dia que não passa mais no quarto da oração. O pai está com saudade de alguns filhos que já tem um bocado de dia que não lê mais a palavra, que não se debruça mais nas escrituras, que não medita mais nela nem de dia e muito menos de noite. E se não medita nem de dia nem de noite, nem procura mais fazer conforme está escrito. O pai está com saudade de você. O pai está com saudade de você e está dizendo: filho, volta para cá. Ah, mas eu tô sem tempo. Deus sabe que eu só tenho sem tempo. Deus sabe que você está amando mais do que Ele te deu do que é propriamente Ele. Não permita que as bênçãos que Deus te deu se tornem maldição na sua vida. E isso acontece quando eu passo a servir aquilo que Deus me deu para que eu me servisse deles. O que é isso, pastor? A empresa que Deus te deu não foi para você servir a empresa, foi para ela te servir debaixo de um propósito. O trabalho que Deus te deu não é para você servir ao trabalho, é para que você se sirva desse trabalho debaixo de um propósito. Existem aqueles que quando começa a namorar, tem gente, irmão, tem que ficar para titi, para titia, para vovô. Vovô não vai ter jeito não, né? É titi ou titia. Porque é só arrumar um namorado, é só arrumar uma namorada que some, que desaparece, que esfria, que vira iceberg. Na verdade, só buscou o pai até conquistar a herança, até conquistar o varão. Depois amou mais o varão, a varoa, do que o Deus Todo-Poderoso. Isso é muito sério. Por onde tu tens andado? Ministério de Louvor, sobe aqui. Glória a Jesus. Filho, por onde você tem andado? Fecha os teus olhos um instante. Filho, por onde você tem andado? Filha, por onde você tem caminhado? Deu cãibra na perna? Eita glória. Pega assim, Carla, dá uma apertada no bico do pé dela. Não, Carla nunca foi no campo de futebol. Levanta um pouquinho e força assim. Aqui nós estamos ao vivo, até cãibra a gente resolve, irmão. Você que está em casa, você não está vendo, é uma cãibra ali. Pegou a ministra de louvor. Se for o capeta também, sai da perna dela logo aí, em nome de Jesus, né? Deixa ela subir aqui para tocar agora, em nome de Jesus. Amém? Aí ó, saiu, tá vendo? Glória a Jesus. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos um instante. Eu quero que você curve a sua cabeça. Fui falando agora, eu estava me lembrando quando eu comecei a pregar e aquela coisa, e eu estava falando com os meninos aqui no início do louvor, que às vezes a gente meio que liga no automático algumas coisas, algumas frases, né? E sai meio que, você vai embora. Eu me lembro quando eu fui começar a pregar, nas primeiras vezes que eu estava pregando, para a segunda, terceira, aí eu disse assim para os irmãos: agora eu quero que você feche a sua cabeça e curva os seus olhos. Se fechar a cabeça, como é que vai? Não vai entender nada, né? Mas feche os teus olhos um instante e curve a sua cabeça em reverência ao Senhor. E você e Deus aí agora, onde você está? Você e Deus. Glória a Jesus. Aonde você está?
em Deus. A pergunta: aonde você está em Deus? A que distância você está do Pai? A que distância você está do Pai que te ama? Do Pai que em sua presença tem tudo, tem tudo, 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 tudo. Tem conforto, tem consolo, tem abraço. No Pai que tem segurança, irmão, a presença do Pai. A presença do Pai. Quando a gente é criança, se o Pai está perto, a gente se sente mais forte. Quando a gente é criança, se o Pai está perto, a gente enfrenta os nossos desafios olhando para o nosso Pai, porque, não sei, vem uma força, e é justamente isso. A que distância você está? Talvez você pegou uma bênção de Deus, talvez você recebeu uma resposta de oração, talvez você clamou, você pediu, você orou, você buscou, e Deus atendeu o seu clamor, Deus atendeu a sua oração. Mas depois que você pegou esta oração, que você recebeu essa bênção, recebeu essa resposta, você virou as costas para o Pai. Talvez não tenha virado imediatamente, mas virou com o tempo e foi se distanciando. E hoje você não consegue mais ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai, não consegue sentir mais o seu perfume. Já não consegue mais discernir os seus passos quando Ele vem entrando. Porque quando a gente se relaciona cotidianamente com o nosso Pai, até quando Ele vem entrando, a gente conhece pelo andar, a gente conhece pelo pisar, a gente conhece pelo barulho do carro que está chegando, já não consegue mais discernir, porque está muito tempo distante do Senhor. Filho, é tempo de voltar a buscar a Deus, voltar a buscar ao Senhor. Talvez você não está aquele desviado que está muito longe, não, mas você sabe que você poderia estar mais perto, você sabe que você poderia estar mais próximo, você sabe daquilo que Deus te chamou, você já sabe que você é filho e do potencial que existe em você, e também das responsabilidades que um dia Deus confiou a você, você sabe disso. Volta hoje. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não descansa quase 99. Se você der um passo para o Senhor, Ele dá 1 milhão de passos em direção a você. Se você está caminhando, quase se arrastando, Ele vai ao seu encontro. Ele pega na sua mão, te fortalece, te anima, te levanta. Se for necessário, coloca sobre os seus ombros, coloca sobre os seus braços e o conduz em direção ao plano e o projeto que Ele tem para a sua vida. Não fique aí choramingando, não fique aí simplesmente no seu mundinho. Não, verdadeiramente decida nesta noite: eu levantar-me-ei e eu irei ter com meu Pai. E se levanta e vai. Não fica só na promessa, não fique só no que eu vou fazer. Não, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Não, é para hoje, é para agora, é para esse momento. É aí onde você está. Pai, eu quero ao Senhor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O Pai quer te abraçar. O Pai, Ele quer te beijar. O Pai, Ele quer te carregar no colo. Mas, filho, é necessário para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras Para me encontrar. Traz luz para sombras. O inimigo talvez tenha falado: você não é digno de ser chamado filho. O Senhor te chama de filho. Você não deixou de ser filho. Derruba muralhas. O inimigo talvez tenha roubado alguns sonhos, alguns projetos. Não, ainda estão de pé. Você é filho. Você é filho, ainda está de pé. Você é filho. Os planos de Deus, eles permanecem de pé. Para aquele que se arrepende, o Senhor permanece de pé. Permanece de pé. Derruba muralhas,
Pai, eu te peço em o nome de Jesus, em favor de todos que se encontram aqui nesta noite, meu Deus, que todos possam ter um encontro pessoal com o seu amor. Este amor, Pai, que nos constrange. Paulo foi constrangido com este amor, Senhor. E foi constrangido de tal forma que ele disse: o viver agora é Cristo. O que eu posso fazer? Este amor. Eu, pobre, miserável, pecador, digno do inferno, mas Ele me amou. Tirou os trapos de imundície e me deu vestes de louvor. Devolveu-me a dignidade, deu-me um nome. Deus deu-me um nome. A vida que agora vivo, eu vivo para a glória de Deus. E as coisas que outrora, eu considero como refúgio, se comparado à glória do Senhor Jesus, a conhecê-lo. Mais do que as suas mãos, busque conhecer este amor, a sua face, a sua intimidade. E pode ter certeza de uma coisa, que na presença do Pai não vai faltar absolutamente nada. Se você é filho, entende isso, bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Irmão, sábado que vem nós teremos aqui na igreja para os líderes, todos os líderes. Quem são os líderes? Todo o ministério de coral, todo o ministério do coral, todo o ministério de louvor, todos os professores da escola bíblica, tá? Todos os diáconos, tá? Todos os líderes dos jovens, os que fazem parte do departamento de jovens também. Nós faremos um momento de busca aqui na igreja, de busca pelo Senhor, de busca pela sua presença, de busca pela sua glória, buscando saber de Deus, qual a sua vontade para as nossas vidas, qual a sua vontade nesse tempo. Então será um momento, e eu gostaria que os irmãos se consagrassem durante essa semana, tá? Estivessem em consagração durante essa semana. Vocês vão se consagrar, se separar a Deus, e sábado às 16 horas estaremos aqui. Amém? Pastor, eu não sou da liderança, mas eu quero vir. Se for para vir assistir, fique em casa. Vem não. Que é isso, pastor? Vem não. A gente vai vir para buscar Deus, para buscar o Senhor, para buscar mesmo. É para vir com fome, com desejo. Amém? Tá? Então no sábado nós teremos esse trabalho. No dia 20, no último domingo do mês de agosto, anota aí, o último domingo de agosto, você que não é batizado ainda, no dia 28 de agosto, no culto da manhã, às 9 horas da manhã, no último domingo desse mês, nós vamos fazer o batismo aqui na igreja. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Preste bastante atenção aqui. Quando Jesus veio e tentou entrar na cidade dos samaritanos, e os samaritanos ali não quiseram aceitar Jesus, João, o discípulo que posteriormente veio ser conhecido como discípulo do amor, mas até então ainda não era, ele e Tiago, seu irmão, disseram assim: Senhor, esse pessoal não recebeu o Senhor quer que a gente ore agora e Deus mande fogo do céu e consuma todos? Aí Jesus: não faça isso, vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Por que Jesus não veio condenar? Porque condenados já estavam. Condenado ao inferno estão todos aqueles que não aceitam o favor e a graça de Cristo. Já está condenado. É o que a Bíblia diz. O pastor não está inventando nada.
Ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então Jesus não veio condenar, na verdade Jesus veio resgatar aqueles que se encontravam condenados e aceitam o seu favor. Então ninguém, preste bastante atenção nisso, ninguém vai para o inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas hoje, depois de Cristo, os que forem para o inferno, não vai ser porque pecou, vai ser porque não aceitaram o favor de Cristo, a graça de Cristo, não aceitaram o seu perdão, não aceitaram o seu sacrifício. Jesus veio como para oferecer um resgate, uma saída, uma solução. Então as pessoas não vão para o inferno porque pecaram, agora vão para o inferno porque não aceitaram aquele navio que passou com os botes que foram lançados, e a pessoa prefere ficar lá. Então no dia 20, eu não lembro, é o último domingo, olha aí para nós, Liz, fazendo favor, tá? É o último domingo desse mês. Você que ainda não desceu as águas do batismo, pastor, eu quero descer as águas do batismo. Então no último domingo do mês de agosto, nós estaremos fazendo um lindo batismo aqui na igreja, no culto da manhã. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Tá bom? E tem mais algum recado? Tudo tranquilo? A Rafa não vê agora à noite? Agosto, dia 30, obrigado, dia 30 de agosto, então, marca aí, vamos fazer uma grande festa aqui de manhã. Nós temos alguns irmãos para descerem as águas do batismo, e para isso aqui nós estamos. Vamos nos colocar de pé, graças a Jesus. Estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Você que é filho de Deus, estenda a sua mão em direção à sua casa. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu abençoo o meu lar, a minha casa, a minha família. Pai, eu abençoo a minha cidade, a cidade Coronel Fabriciano. Eu abençoo todo o Vale do Aço, o estado de Minas Gerais. Eu abençoo o meu Brasil. Pai, em nome de Jesus, que esta pandemia seja banida do mundo, em nome de Jesus, e que um novo tempo da parte do Senhor venha, em nome do Senhor Jesus. Guarda a todos nós debaixo das suas asas, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Uma semana cheia da presença de Deus e repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Se você recebe, pode bater palma e glorificar a Deus.